Agora eu queria falar de um tema que eu acho que a maioria até das pessoas e das empresas tem dificuldade, que é a parte das finanças, né? E, na sua opinião, qual a importância do controle das finanças nas empresas e quais são os maiores erros dos empreendedores que você, nesse quesito, que você vê aí na sua experiência aí? Ó, o que eu trago de experiência para começar a trabalhar com isso é o seguinte. Quando eu trabalhava no escritório de contabilidade, o segundo escritório que eu trabalhei, eu entrei como estagiária e depois eu fui efetivada. O que eu observava era que eles misturavam muitas coisas, misturava coisa da empresa com coisa pessoal. Tinha empresários que queriam até abrir empresas com o regime tributário diferente, por exemplo, queria ser lucro real para poder conseguir, acho que, passagens aéreas com desconto. Então, isso acontece, né? Então, eu já vi empresários pedindo assim, não, eu queria mudar para lucro real mesmo para conseguir tirar passagem para Disney, sabe? Então, isso acontece muito. Então, eu via, observava, eu falava, pô, isso aqui precisa mudar, né? E a classe contábil agora está mudando algumas coisas, né? Mas o contador, há 5 anos atrás, mudou muita coisa. O contador só emitia guia. Então, assim, alguns já faziam diferente, né? Mas o que acontecia era isso. Não tinha uma guia para os empresários, assim, né? Ó, você não pode fazer assim, tem que separar pessoa física de pessoa jurídica. Então, o que acontecia no financeiro das empresas que eu observava, que eu fazia contabilidade, era isso. Né, que eu fazia contabilidade junto com o escritório, era muito isso, de não saber separar. E aí eu comecei a trabalhar com isso justamente para ajudar os empresários em geral, tanto na parte financeira quanto nessa parte de como eles são vistos, né? Toda a parte de marketing digital, faço uma curadoria mesmo. Muito bom. Eu acho que eu já vi muito, né? E às vezes a gente vai oferecer um serviço de marketing, né? Ou conversa com o cliente e ele traz dificuldades da empresa dele que não vêm do marketing, que assim são inerentes ao marketing. Porém, você vê assim que a parte de gestão, a parte de liderança, principalmente a parte financeira, né? Então, eu vejo que existe uma carência nessa parte até de conhecimento, principalmente nessa, né, eu até sabia um pouco dessa resposta, de bagunçar ou misturar né, o dinheiro de caixa da empresa com o dinheiro que é o faturamento da empresa, de misturar ali, né? Eu acho que é uma das maiores dificuldades que as empresas têm em saber separar isso, né? Sim, com certeza. E não é nem assim por maldade, sabe? É porque muitas vezes a gente vai abrir uma empresa, a gente quer sobreviver, né? No brasileiro, a maioria é assim, é uma questão mais de sobrevivência. Então, o que acontece? Quando um empresário resolve abrir, ele é um empreendedor, né? Um empreendedor ali que ele está vivendo uma aventura. Então, abre, aí às vezes tem uma noçãozinha de estoque, beleza. Mas quando entra no financeiro, aí eles não sabem, por exemplo, que tem que abrir uma conta para a empresa, que tem que deixar uma conta separada. Não, eles deixam tudo junto. E também lucro não é extensão da carteira, né? Eu costumo muito falar isso, porque, por exemplo, às vezes a empresa foi bem num mês, lucrou bastante no mês, e aí o empresário já tira um pouquinho mais de prolabore. Não, o prolabore ele tem que ser um valor fixo. Sim. Independente se teve um aumento no faturamento ou se não teve. Mas nessa sua jornada, você tem pegado resistência quanto a essa adaptação do empresário? Sim, tanto que o que eu costumo fazer, né? Não propor mexer no prolabore logo de cara. Então, o que eu dou ideias é de reduzir um pouquinho os custos, mas o prolabore é o que eu mais deixo para depois, sabe? Só se a pessoa estiver bem disposta mesmo a falar assim, não, eu realmente gasto muito e eu quero mudar isso aqui. Aí a gente parte para o prolabore, né? Que é o salário. E vocês têm... E também, geralmente, isso é um dos motivos que leva muitas empresas a quebrar, né? A quebrar. Porque a pessoa, às vezes, quer suprir mais do que a empresa está colocando, né? Sim, sim. Tira mais do que a empresa tem capacidade de dar de volta, né? Então, assim, por exemplo, às vezes tem empresária que
O certo é tirar 2.000 por mês, 3.000 por mês, e eles tiram 10 mil. Aí a conta depois não fecha. Não fecha. E aí a pessoa fala, pô, eu tô vendendo, não tô vendo a cor do meu dinheiro. Aí você pega e fala assim, então vamos fazer uma relação. A partir do mês que vem, a gente faz uma relação de quanto que você está tirando, fazendo de retirada aí, pessoa física. Aí, quando você vê, a pessoa vai, puta, Mires, nossa, eu compro muito fast food. Gasto muito com iFood. Ou então, às vezes, compro coisas sem ter necessidade. Então, às vezes, é aí que está o furo. Né? O que falta é educação financeira. Imagina o cara descobrir que tá falindo por causa do Mac. Né? Exatamente. Mas assim, que nem ela falou, o cara ele já entra numa aventura já, né? Totalmente numa... Ó, e eu vou te falar, pensando em educação financeira, né? Eu acho que para você saber se uma empresa... Já me perguntaram, cara, eu queria abrir uma empresa, o que eu faço? Já me perguntaram isso. Fala, a primeira coisa que você tem que fazer é ver como é a sua situação financeira pessoal. Como você lida com o seu dinheiro, primeiramente? Tá tudo certo? Tá tudo ok? A partir dali, você já tem um primeiro passo para digamos assim, para falar assim, cara, eu tenho uma base para abrir uma empresa. Porque se você não souber cuidar do seu próprio dinheiro, com certeza o dinheiro da empresa você não vai saber cuidar. É mais que certo isso, entendeu? Perfeito. É assim mesmo. Não é? E os perfis também, por isso que é importante analisar o perfil, né? O perfil das pessoas, porque geralmente isso diz muito. Por exemplo, uma pessoa com perfil mais controlador consegue, por exemplo, no começo do... Por mais que a pessoa, às vezes, não tenha uma condição de guardar os próximos aluguéis dos próximos 6 meses, mas quando a pessoa, por exemplo, tudo que entra, ela guardar e ela falar assim, não, eu vou tirar o mínimo de salário, o restante é para a empresa, isso aí já dá, porque é o perfil da pessoa, né? Agora, quando a pessoa não tem esse perfil, aí fica mais difícil, porque tudo que entrar, ela vai torrar, e aí a empresa não vai se sustentar por ela mesma.